Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, autoconhecimento, um podcast observador. Está no Observador, estão todos os episódios. Podem encontrar também no YouTube, Spotify, iTunes, todas as plataformas de podcast. 2 episódios diferentes agora todas as semanas. Um episódio, este que sai às quartas-feiras, com um convidado, mas também à segunda-feira, uns mini episódios onde sou só eu, a refletir exatamente sobre os convidados que cá vieram e o que é que eles me trouxeram, ou a razão de eles estarem a falar de determinado tema no podcast. O convidado de hoje é o Fábio. O Fábio é pai, mas quis trazer os seus próprios desafios da parentalidade para a luz do dia. No Instagram tem uma página que se calhar vocês já conhecem, que é o Timeless Dad, e lançou um livro sobre liderança e parentalidade. Liderar é um ato de amor. Ser pai e mãe é provavelmente das melhores coisas e das piores coisas do mundo, eu já o disse aqui. E hoje vamos afogar as mágoas um do outro, porque está muitas queixas a fazer. Fábio, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço o convite. Onde é que nós nos conhecemos? Foi no Porto, não foi? Foi no Mapa, exatamente. Exatamente, no Porto. Num evento exatamente sobre... família, parentalidade. Família, sobre parentalidade. Tu tens uma página... O teu livro saiu no final do ano passado ou foi já este ano? Não, foi já este ano. Foi já este ano. Foi já este ano, em fevereiro. E está a correr bem? Está. Pelo que sei, pelo menos o feedback tem sido extremamente positivo, então isso acho que é um bom sinal. É Guerra e Paz. Guerra e Paz. Com a chancela da Crisântemo. Será que eu recebi o livro? Recebeste. Pois recebi. Recebeste. Por isso é que eu falei contigo. Exato. Acho que é por isso que estamos aqui. Pois recebi, é verdade, sim. Porque pá, eu recebo tantos livros, mas sim, claro, tinha uma dedicatória. Tem uma dedicatória, sim. É verdade, e onde falas exatamente do mapa. Exatamente. Eu fiquei curioso com a tua história, nessa altura tivemos pouco tempo, só nos cruzámos para falar, mas eu gostava que tu começasses por me explicar quem é que tu foste como filho. O que é que eu fui como filho? Primeira vez que me faz essa pergunta. Olha, acho que fui um miúdo muito curioso que no início da sua infância sentiu logo a rejeição, o que era a rejeição por parte do pai. Porque eu fui uma criança muito cedo abandonada pelo pai, tanto eu como a minha mãe. Então desde cedo eu vivi... Não, entretanto tive, mas do meu padrasto. Sim. Tenho um irmão e também tenho irmãos do meu pai biológico que não conheço. Ok. Esta é inédito. É novela. Podcast, sim. Não, uma autêntica novela, sim. Que eu, entretanto, depois já deixei de lado. É claro que acabo sempre por falar um pouco disso, das minhas raízes, que fazem sentido, por aquilo que eu quero passar enquanto pai. Então eu nunca vou deixar de olhar para trás. Isso aconteceu quando? Quando é que tu foste... Quando é que o teu pai se afastou? Tinha cerca de 17 meses. 17 meses, mais ou menos. Pois, então tu cresceste sempre... Eu cresci sempre sem pai. É assim, eu não posso dizer que cresci sem pai porque eu tinha sempre o meu avô e o meu padrasto lá. Tive sempre figuras fundamentais a quem recorrer enquanto figura masculina, vá. Então não posso dizer que cresci sem pai porque eles acabaram por ser os meus pais. Mas sem aquela figura tradicional do pai biológico, desde muito cedo não tenho essa proximidade com o pai. Quando é que tu começaste a sentir isso? A ausência? Sim, como foi tão novo, se fosse uma coisa, se calhar, com 8, 10, 12 anos. Eu cresci nessa realidade, então cresceste nessa realidade. Eu não posso dizer que senti falta, eu acho que foi mais na adolescência, senti ali algumas coisas do tipo porquê, não é? Sim. O porquê disto ter acontecido, porquê nem sequer saber, porque houve uma altura que eu até quis saber e fui atrás. A tua mãe sempre te disse a verdade? Sempre. E isso acho que foi das melhores coisas e é uma das coisas que eu tento replicar com os meus filhos é falar a verdade. Por muito que ela doa, por muito que seja cruel, filho, está a acontecer isto. E ela sempre foi muito explícita, até com coisas do dia-a-dia, com o corpo, o que é menstruação, sexo, morte, sempre foi muito... verdadeira, sim, e muito crua, sabes? Sim. Só que hoje em dia isso trouxe-me aqui um jogo de cintura que eu, se calhar se não fosse isso, não tinha. Normalizou coisas da vida que nós às vezes
achamos que é tabu, escondemos, não é? E, Escondemos. e se calhar às vezes há pais que podem fazer isso, não é? Escondem as coisas dos filhos porque E estão não é por mal. Sim, não é por Não mal, é? porque acham que estão a proteger. É isso, é isso. Mas eu acho que muitas vezes, se calhar, basta nós pensarmos, se fôssemos nós, o que é que gostaríamos que, o que é que gostaríamos que tivessem feito. Eu acho que é sempre a verdade. E vai É. sempre calhar na verdade. Acho que vai sempre. E uma das coisas que ela fez, que eu sou muito grato, é ela nunca me virou contra o meu pai. Podia ter feito, não é? Sofreu violência verbal, física, ela, os meus avós. Foram situações complicadas na minha infância, mas ela nunca escondeu. Tanto a ponto de, quando ele passava por mim na rua, ela dizia, olha, está ali o teu pai. Queres tentar falar com ele? Queres ir falar com ele? Eu dizia que sim. Ele batia olhos nos olhos comigo e virava para o outro lado da rua, para o outro lado da estrada, virava costas. Que idade é que tinhas? Nesta altura tinha uns 4, 5 aninhos, mas eu lembro-me destas imagens. Ou estava numa loja a ver uma coisa qualquer, aproximava-se o meu avô paterno, eu olhava, ele olhava para mim e virava costas. Eu lembro-me de algumas coisas, muito vagamente. Como mas é que será que isso mexia contigo? não sei, eu não me lembro bem como é que eu me sentia quando essas coisas aconteciam, mas lembro-me que a minha mãe normalizava aquilo. Ou seja, não fazia aquilo um bicho de 7 cabeças. Sim. Ok, ele não quis falar contigo, está tudo bem, vamos ao parque, vamos brincar. Percebes? Fazia, Sim. virava ali a situação para não vamos fazer E disto. tu tinhas o teu padrasto, Eu tinha o meu padrasto. e davas-te bem com ele. Sim, sempre. É o meu pai, é a pessoa a quem eu chamo velhote de forma carinhosa ou a quem eu chamo pai. Mas a pessoa que foi verdadeiramente o meu pai, que sempre esteve lá, foi o meu avô. Sempre o meu avô materno. Isso, como é que isso te moldou? Foi essa questão de lá está, de eu ter esse jogo de cintura de também fazer o mesmo com os teus filhos? De dizer sempre a verdade e de Sim, procurar ser sempre verdadeiro? sim, há coisas que eu só hoje, depois de ser pai e de viver algumas coisas, é que eu, ok, este é o caminho. Há coisas que eu sei perfeitamente o que é que eu não quero fazer, não é? Por causa do exemplo que eu não tive, ou que tive, mas que foi negativo, e coisas que eu sei que quero fazer. E muitas delas têm como exemplo a minha mãe, a minha avó, o meu avô, e a verdade é uma delas. Sim. A verdade é uma E é delas. engraçado porque eu identifico-me com isso, porque eu também defendo muito essa questão de dizer a verdade e tem a ver também com o facto de, na minha família, não se falar muitas vezes a verdade. É o contrário. Ok. Ou seja, é o exemplo que eu não quero. Exato, sim. Porque é válido. Sim. Para nós levarmos para a nossa vida. Sim, porque na minha família sempre houve muitos segredos, muitas coisas que não se explicavam e eu lembro-me as memórias que eu tenho são de coisas que eu hoje consigo perceber o que eram, mas que na altura não sabia. Não fazias ideia. Sim. E então eu defendo também muito isso às minhas filhas, eu conto a verdade ou conto o mais perto da verdade possível. Certo. Se for uma coisa muito pesada, Sim, também temos também que os proteger de tenho alguma que forma. proteger de não é? alguma maneira, Claro que sim. mas não escondo mortes, não escondo Claro, sim. se há um velório, ainda há pouco tempo, quem é que foi? Já não me lembro. Não sei se foi do... Não, o meu pai foi em 2000 e... O meu pai morreu há 2 anos, acho eu, 2 ou 3 anos. Não sei se foi já no funeral do meu pai, eu perguntei disso. Olha, o avô morreu, aconteceu isto, e perguntei, querem ir, não querem ir? Não queremos, está tudo. Está tudo certo. Sim. E no nosso tempo, caraças, era tipo, não, ou tens que ir, ou tens que ficar Forçado, muito triste, sim. ou tens que Exato. não sei o quê, era tudo assim. Ou então escondia-se Ou então o que estava a escondia-se. acontecer, não é? Ou então tu escondias e tu sabias quando dizias assim, onde é que está o teu Carlos? Nunca mais o vi. Então o teu Carlos morreu há 3 anos. Que era quando tu sabias. Viajou. Exato. Viajar. Era quando tu sabias as coisas. Mas sabes que há muito disso nessas gerações e eles fazem isso também para proteger, Sim, não sim, é? Porque não têm que nos preocupar. E há coisas que eu acredito que as crianças não têm que ser preocupadas em certa fase. Imagina, estamos a viver uma situação qualquer dramática com dinheiro. Eles não é da responsabilidade deles estarem com essas dores, percebes? Sim. É claro que se calhar em conversa não vamos estar a mentir. Sim, às vezes, por exemplo, eu já me chateei com aquelas discussões de casal, já aconteceu aí em frente às miúdas, e nós nunca discutimos também muito, mas quando discutimos e por acaso uma das miúdas está lá ou presta atenção, a gente fala com elas. Diz, olha, o pai e a mãe estavam aqui a discutir por causa disto, mas já sabem que Porque faz parte. são opiniões e depois a gente resolve as coisas. Como chorar à frente deles. Há pais sim, que sim, sim. reprimem tudo e vão para a casa de banho e choram e depois, ok, está tudo bem, nunca se chorou em casa. Não é? Em tua casa choravas? Em minha casa chorava-se.
É assim, eu não vou estar a ser hipócrita, eu não me lembro propriamente Eu lembro que a minha casa não se chorava. Não tenho essas recordações. Mais da minha avó e do meu avô. Mas lembro-me, agora se eu fizer aqui um flashback, lembro-me de algumas situações, sim, que choraram à minha frente quando era adolescente, sim. Eu não me lembro. Sim. Não foram muitas, mas lembro-me, sim. E essas coisas todas, boas, foi aquilo que tu quiseste levar. Tu sempre quiseste ser pai? Não. Sempre. Apesar disto tudo, apesar de não ter uma presença Se calhar é por isso. de um pai. Sim, se calhar é por isto. Eu costumo dizer ao contrário. Pá, apesar disto, eu sempre quis ser pai. Mas se calhar é precisamente Eu também por sempre isto. quis ser pai. Sabes das conversas que eu tinha com os meus amigos? Eu tenho um amigo meu de 30 anos, um grande amigo meu, que é como se fosse um irmão. Eu lembro, nós vivíamos na Amadora, então tínhamos uma ponte para ir para a secundária da Amadora. E nesse caminho nós juntávamos sempre, ou ia ter a casa dele, ou ele a mim, vivíamos na mesma rua. Conversávamos sempre. O nosso sonho era ter a carta e sermos pais. E ele é pai? Life goals. Ele é pai. E é um paizão. Eu, por acaso, também sempre tive essa ideia de querer ser pai. Mas também pelo mesmo motivo? Para ser diferente? Ou para fazer diferente? Eu acho que de alguma maneira estava lá. Alguma coisa. Estava lá de forma, se calhar, inconsciente isso. Tinha uma ideia muito parva enquanto adolescente ou pré-adolescente, e isto são ideias de... Tenham atenção ao que eu vou dizer, porque isto é uma ideia de um adolescente que se calhar não geria muito bem as emoções. Eu já falei isto 1000 vezes aqui, o meu irmão morreu antes de eu nascer e o meu irmão era deficiente profundo. E eu tinha a cena de ter um filho que fosse deficiente, se tivesse trissomia, não era desejo de ter um filho. Não era um desejo, obviamente, de ter um filho deficiente, mas que se acontecesse, que eu estava cá para cá. Okay. Estava cá para o suportar. Bem, isto é grande cena. Essa cena já, agora que penso nisto, eu lembro-me de pensar nisto, tipo, se acontecer, eu estou cá e não me importo, e não ser aquela coisa, e se acontecer, não ser o não desejo, sim, não é? Tipo, eu espero que nunca me aconteça, mas se acontecer, eu vou estar cá. Mas quase a ponto de tu queres mesmo. Sim, é engraçado. Isso é bem interessante. É engraçado. Isso tem a ver, lá está, muito com as coisas, se calhar, que não se disse na minha família. Yeah. Mas que ficaram sempre. Mas que ficaram. As coisas que não se dizem também ficam, não é? Sim. A ausência de muita coisa também fica. E lá está, por isso é que nós também em casa falamos sobre tudo. Nesse sentido, falar a verdade, e falamos sobretudo, não há temas tabus, porque as crianças, eu acho que deves concordar com isto, não sei, mas as crianças apanham muito mais pelo que não se diz do que pelo que se diz. Sim. É o exemplo. É uma das coisas que eu mais digo, olha, até no livro, é o exemplo. Eu já tive vários exemplos ao longo da minha vida ou atitudes que eu mudei, ou até mesmo perder peso, comer melhor, sei lá, coisas assim desse género mais básicas, que eles depois foram atrás. Eu não lhes disse nada, eles continuavam com a cena deles, mas estavam a ver o meu exemplo e quiseram fazer também. O exemplo é super poderoso, mas é o mais difícil. Sim. Eu acredito que se nós educarmos só pelo exemplo, o meio caminho andado está feito. Sim, mas é o mais difícil. Mas é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Porque é lixado nós estarmos bem emocionalmente, gerirmos bem as nossas emoções, é lixado nós, muitas das vezes, Mas o exemplo mundo, também lá está. Pode ser negativo. Sim, mas o exemplo também pode ser esse, exatamente. Tu não saberes, não estares a gerir bem as tuas emoções e falar sobre isso. E falar, sim, pode ser, exatamente, sim. Tal e qual. Não é ser perfeito. É o errares e pedir desculpa. Sim. Não é? Sim. E não, tipo, fingires que não aconteceu nada, não é? E vai-se deitar tudo chateado e amanhã está tudo bem. Sim. E não falar sobre as cenas. Eu acho que isso é um verdadeiro exemplo de um pai. Eu não gosto muito daquela cena, nós nunca vamos ser perfeitos ou alcançar a perfeição. Tudo o que mexa com a palavra perfeição, para mim é de uma hipocrisia. Isso não existe, meu. Não. Tipo, isso não existe. Estamos a dar o nosso melhor com as coisas que sabemos, com o conhecimento que vamos tendo. E eu, apesar de falar muito sobre paternidade, liderança, o que quer que seja, mas estou um bocado agarrado ali à parte da paternidade, não é? E orgulho-me disso, porque acho que os homens têm cada vez mais falar sobre isso. Mas eu não gosto de chegar ao pé de uma pessoa e dizer, não, tens que fazer assim. Não, meu, cada um tem a sua história, cada um tem a sua mochila. Até a tua educação é diferente, a minha é diferente, sim, não é? Até aí é liderar pelo exemplo. Exato. É verdade, é verdade.
Eu acredito muito que a liderança está ligada à parentalidade. Muito mesmo. Quem é que tu querias ser enquanto pai? Quem é que eu queria ser enquanto pai? Ou quem é que eu quero ser enquanto pai? Sim. Quer ser uma pessoa que os meus filhos daqui a 20 ou 30 anos sentem-se à mesa a falar com amigos. E o meu pai, olha, era bué da fixe, meu. O pai estava lá, brincava comigo. Não era daqueles que se sentavam num sofá a ver séries na Netflix e nós que agarrados a um telemóvel. Pá, eu quero que eles, nos piores ou nos melhores momentos, eles sabem que eu estava lá. Emocionalmente, fisicamente, porque nós podemos estar fisicamente com eles 3 horas, mas na verdade não estamos. Há muitas crianças e muitos filhos que são órfãos de pais com eles em casa, a viver com Sim, eles sim, em casa, sim. que é uma cena desta geração hoje em dia. E mesmo eu, às vezes caio nesse... geração? Tem vindo a ser com o avanço da tecnologia. Porque no nosso tempo, porque tu és de que ano? 87. Portanto, somos dos anos, eu sou de 80, nós somos dos anos 80. Sim, sim. Mas, por exemplo, o meu pai não era uma figura muito presente porque era muito a figura do pai que trabalha, sustenta. Não, mas agora é... Agora é por outra razão. É por outros motivos, mas sim. A situação é a mesma. É outro tipo de ausência. Sim, acaba por ser ausência. O teu padrasto era presente ou não? O teu padrasto? Eu não vivia com ele, mas estava envolvido. Das melhores recordações que eu tenho da minha infância, começar a conduzir, ir com ele para o campo, fazer trotinetas de madeira, é com ele. Mas não vivia com ele, percebes? Não vivias com a tua mãe? Não. Então? Eu desde muito cedo, eu comecei a escolaridade, não é? A primária comecei na Amadora, na casa dos meus avós. Entretanto, a minha mãe foi viver com o padrasto e eu acabei por ficar na casa dos meus avós. A tua mãe foi viver para onde? Para a margem sul. Portanto, ainda era Que idade relativamente longe. Tinha 6, 7 anos, por aí. Isso acontecia, olha que isso era uma cena que acontecia agora que falas nisso. Eu lembro de casos assim, de Sério? malta que vivia com os avós. Com os avós, sim, muitas pessoas, sim. Sim, que viviam com os avós. Sabes que foi uma coisa que hoje em dia a minha mãe, acredito que se arrependa amargamente de ter feito isto, mas bem de primeira viagem, não é? Depois a minha avó quase que também, é como se eu fosse o filho da minha avó, não é? Vivia em casa dela e ela apoderou-se ali quase da minha pessoa para ela. E então eu acredito que ela, como nova, não quer estragar aqui a rotina do meu filho, escola e tal. E a tua mãe via-te todos os dias, como é que fazia? Não, houve uma altura que a minha mãe via praticamente todos os dias, trabalhava em Lisboa, então ia sempre à Amadora e tal, até chegou a ter um cabeleireiro na zona da Amadora, que era relativamente ao pé da nossa casa, então estávamos quase todos os dias, e todas as semanas ia lá, ou todos os fins de semana, passava lá em casa. Isso não era confuso para ti? Opa, era a minha realidade. Porque tu vias os teus colegas que viviam com as mães e os pais. Sim, é verdade. Mas era a minha realidade. Sabe, quando tu cresces numa realidade, imagina, desde criança ensinam-te que o verde é azul, tu vais dizer que o verde é azul. Então para mim era normal. Era normal não ter pai, ter o padrasto, ter o meu avô, para mim essa foi a normalidade. Eu acho que tu só percebes que se calhar não era tão normal quando tu constituis uma família e queres fazer as coisas bem, não é? E tu olhas para trás, para lá, eu quero isto para os meus filhos. Mesmo a minha mulher percebeu muitas coisas e eu percebi muitas coisas que se calhar consideravas normal, mas vês que os teus filhos, espera. Isto é um bom exemplo que eu estou a dar, não é? Isto não é fixe? Espera, o que fizeram comigo não é fixe também? Tipo? Opa, sei lá, não tenho... Minha mãe, coitada, agora não vou estar aqui a carregar nela, mas, por exemplo, isso dela ter ido viver com o meu padrasto, estás a ver? Eu não o faria. Claro, mas olha, mas eu digo-te, eu não faria. conheci outros casos de colegas meus que... Mas é normal, não é? Nessa altura, se calhar, acontecia mais. Porque lá está, porque as famílias era pôr comida na mesa. É isso. Era pôr comida na mesa, não tanta a cena emocional de... Só hoje em dia, ou há uns anos agora mais recentes, é que se tem vindo a falar mais das emoções e ainda bem. Porque até então escondia-se, não é? E as pessoas não queriam falar sobre isso, não queriam vivê-las, não queriam falar sobre elas, senti-las. E eu acho que nem sequer tinham consciência. Também. Acho que tipo era trabalhar, acordar, trabalhar, vir para casa, jantar. Se tu falasses nisso, que estupidez, disparate. Não tenho tempo para isso, não é? Nem sequer era triste. Exato. Não tenho tempo para estar triste. Exato, há uma vez. Então, olha, por exemplo. Deixa-te mariquices, estás a chorar, deixa-te mariquices, pá. Eu, recentemente, há cerca de 2 anos, descobri que tinha PHDA. Sim. Ainda não está diagnosticado, mas, olha, por acaso, hoje mandei exatamente o e-mail para ter o carimbo, estás a ver? Check, ok, só para confirmar. Mas tenho amigos meus psicólogos que me dizem bom dia, boa tarde. Tu tens que... Okay. Aconteceu-me o mesmo. Exato, sério? Pronto, ok. Mas é uma coisa... psiquiatras. Eu não vou fugir a isso.
Eu hoje em dia, depois de perceber um bocadinho o que é isto, eu consigo perceber familiares meus que têm. Se calhar a minha avó tem. Agora vais lá dizer à minha avó, olha, tu acho que sofres de hiperatividade e déficit de atenção. E ela manda para um sítio. Pá, o meu pai, a perturbação obsessiva compulsiva tem uma carga genética. O meu pai era obsessivo compulsivo. Pois, A minha mas se tia- calhar nunca se... Não, o meu pai, eu tinha uma piada que fazia em stand-up, que era, o meu pai era obsessivo compulsivo, mas não sabia isso, só achava que tinha razão em tudo. E estava sempre a pensar, era completamente mental, sempre a pensar em problemas e desgraças e não sei o quê, e não faças isto, e não sei. Pá, uma vez, eu nunca mais... A minha filha mais velha, eu acho que só tinha ainda... Não, já tinha as duas, porque ela só tem 2 anos de diferença. E ela está na casa dos meus pais, está a andar de patins, na casa dos meus pais. E o meu pai olha para a miúda e diz assim, olha que a miúda cai, e diz isto tudo seguido assim, olha que a miúda cai, fica tetraplégica numa cadeira de rodas e vais ter que cuidar o resto da vida dela assim. Aí é bem. Tenho que cuspir. Assim. O filme estava todo na cabeça dele. Poça. Pá, e a minha tia, irmã do meu pai, era obsessiva compulsiva no registro mais comum de... Andava sempre com uma garrafinha de álcool, desinfetava tudo, Desinfetar as mãos, ok. lavava as mãos, desinfetava tudo, sempre muito com as coisinhas, eu também tive isso. Mas lá está. Mas na altura eram só esquisitos. Na altura eram só... Exato, eram diferentes. Eram só esquisitos. E eu também, eu era o esquisitinho. Era o parvinho, era o nojentinho, era tipo, não tens nada, és só parvo. Mas é fixe quando tu percebes que tens... Para lhe chamar um nome, vá. Sim. Mas tu percebes muita coisa para trás, não é? Ok, então era por causa disso. E ajuda-te também a identificar e não é meter-te num rótulo, mas perceber que não... Ok, isto faz sentido. Afinal, isto tem um nome e há mais pessoas. E há mais pessoas. E depois falas com essas pessoas e ela percebe-me. Sim. Tens um minhas bocado por aí. dores, não é? Tu tens alguma coisa do teu pai biológico? Tipo, feições e traços físicos? Feições, traços físicos, tenho. Eu sei que isto Eu pode sou mais parecer bonito. impossível. Eu sei que isto pode parecer impossível, mas alguma maneira de ser que a tua mãe identificasse como sendo do teu pai? Boa pergunta. Eu acho que não. Em termos físicos, eu acho que tenho muitas parecenças. Mas em termos de personalidade, eu acho que não. Somos completamente diferentes. A minha mãe, quando me queria chatear a sério, És dizia: igual ao teu pai. És tal e qual o teu pai. Isso é uma frase típica, não é? Só para... És tal e qual o teu pai. E sabes o mais engraçado? Eu uso isto com as minhas filhas. A sério? Mas a brincar. Mesmo para picá-las. Aqui é mesmo para picá-las. E a minha mãe dizia, se calhar também dizia para picar o meu pai. E eu dizia, mas eu digo, quando está a minha mulher, eu digo mesmo assim, és tal e qual, vocês são tal e qual a vossa mãezinha, pá. Teimosas como tudo, pá. Mas depois começo-me a rir Claro. e desconstruo um bocado ali. Porque é isso, eu estava aqui a pensar, o meu pai, lá está, fez aquilo que sabia, mas eu procurei fazer diferente por aquilo que não tive. Tu procuraste fazer diferente pelo exemplo que tiveste do teu avô e da tua mãe e do teu padrasto. Sim, eles acabaram por ser o meu exemplo. Sabes que eu tenho vindo a perceber nos últimos anos que devo muito mesmo aos meus avós. A minha avó despediu-se para tomar conta de mim. Deixou de trabalhar na altura para tomar conta de mim. E na altura nós não percebemos muito bem o impacto que isso tem. E hoje eu tenho que pôr comida em cima da mesa, tenho que trabalhar e percebo, bolas, e se eu deixasse de trabalhar para cuidar dos meus filhos? Isso é um poder inacreditável. Então devo-lhes muito, porque apesar desta loucura toda, eu estava num bairro que era bem complicado, assistia a coisas inacreditáveis, violência, drogas, mas eu chegava a casa e tinha aquela estabilidade, sabes? Não era a família comum, ou não era aquele padrão mas era estável. normal, mas era estável. E tinha lá valores muito fortes, sabes? E como também viemos de uma religião que acaba por tentar seguir ali um padrão, éramos testemunhas de Jeová, hoje em dia não sou, mas já fui, então acabas por ter ali um padrão de valores mais, não é? Sim. Tu queres ser reto, tu queres ser boa pessoa, falar bem, não queres consumir álcool, droga. Eu estava num mundo cheio disso, percebes? Das tentações, tu estavas no mundo das Eu tentações. estava no lodo completo, tipo, malta atrás do ginásio, olha, bafos e drogas e não sei o quê. E pá, eu estive nesse mundo e tenho muito orgulho, sabes? Eu tenho muito orgulho de ser da Amadora.
Eu também tenho orgulho de ser dos Muito. Olivais, mas eu também olho para trás e penso, eu podia ter ido por outro caminho completamente Eu podia diferente. ter morrido ao ser preso com muitos dos meus amigos. Sim, exatamente a mesma coisa. Mas eu acredito que a parte estável que me deram na infância, eu acho que foi uma grande base para eu não ter ido por maus caminhos. Porque eu dava-me com essa malta. Pois. Eu Mas entrava lá a cova está, de eu não amor tinha acima, estás a ver? Eu não tinha essa parte estável e também não fui por esse caminho. Lá Alguma está. coisa há de ser. Alguma coisa há de ser. Pode ser nossa. Eu acho que Porque é sim. assim, nós temos sempre alguma coisa, não é? Nós não somos só uma carta em branco que de repente os nossos pais vão pintar, não é? Ou as pessoas Sim, externas. sim, Nós sim. também temos uma identidade. Acho que também temos alguma coisa, não é? Recentemente estava a falar com uma amiga minha até sobre isso, sobre as crianças, que ela é psicóloga de crianças e estava a falar que as crianças também têm a sua personalidade, ok? Podem ter alguma coisa que as impacte, mas também pode ter a sua personalidade e pode já ter aquele vincado nelas. Eu acho. Tu tens 2, não é? Eu tenho 2, sim. Um menino e uma menina. Eu vejo as minhas filhas são todas diferentes. Todos. Os meus processos, obviamente, de educação foram parecidos, mas não foram iguais, Yeah. como é óbvio, porque não são, nunca. Mas tu vês isso, ainda não estava a falar isto com a minha mulher, tu vês isso até nos animais de uma forma mais, não é mais científica, mas mais palpável. Eu tinha 2 gatos, que eram o Gaspar e o Gastão, que eram irmãos. Isto era no meu. De certeza que era Ou um não? gato incrível. O Gastão era muito divertido, meu. O meu avô também. Era um gato super divertido, meu, bué, sociável, não sei o quê. E eram 2 irmãos, o Gaspar e o Gastão, Ok. que vieram para a minha casa juntos, cresceram juntos, são animais, portanto as rotinas para eles eram as mesmas. Comida à mesma hora, porque estavam lá os 2. Vinham para o nosso colo quando vinham, e os gatos eram diferentes, meu. Não, sou sempre. Eram totalmente diferentes e são animais. Yeah. Tinham podemos chamar personalidade, seja o que for, diferente. Yeah. Pá, e os filhos é exatamente, É igual. é exatamente a mesma coisa. Eu também acredito que sim. Porque é assim, por muito que nós dizemos, mas eles estavam na mesma casa, a educação foi a mesma e são completamente. Não, não é a mesma. Eu não falo com o Salvador da mesma forma que falo com a Camila. Hoje em dia tenho essa consciência. Estou na Sim. mesma casa, as mesmas regras, mas a forma de tu agires com um e com o outro são diferentes. Estás a ver? O Salvador, por exemplo, eu vejo mais que é muito igual a mim. Tu às vezes chocamos, não é? Então a Pois. forma como eu reajo com ele é completamente. A Camila, parece com aqueles olhinhos, estás a ver? Azuis, a olhar para mim, papai e tal. É diferente, é diferente. Isso é curioso. Quando tu te revês nos teus filhos, Curioso e tramado. pois é isso que eu estou a pensar. É curioso e muito tramado. tramado. Porque se calhar é aí que tu tens tendência para cometer os maiores erros. Digo eu. Sim, porque pois o ego é tramado. Eu acho que os homens, quando têm meninos, acabam por entrar um bocadinho em choque com os rapazes. Como é rapaz, não é? Tu queres aquela. É diferente, a ligação com as meninas acho que acaba por ser diferente. Nós somos mais leves. Podemos não ser, mas eu acredito que há sempre ali qualquer coisa que nos quebra um bocadinho, ou que é diferente e que nós não sabemos como é que funciona. Sim. O rapaz, tu sabes mais ou menos, tu és rapaz, Sim. não é? A cena há de funcionar de forma Sim. semelhante. Mas lá está, eu tenho 3 raparigas e é tudo diferente. Também. Há uma ou outra, há uma com quem eu embirro mais. Se calhar é mais parecida contigo. Exatamente. Yeah. E nós, se calhar, caímos no erro de continuar a embirrar. Porque estamos a rever. Olha, houve uma coisa que eu escrevi que quando me perguntaram o que era para mim a parentalidade, eu acho que foi quando escrevi o livro, alguma coisa do género. Não tem a ver, por exemplo, o livro não tem a ver com dicas nem nada do género, tem a ver com aquilo que eu acredito que é parentalidade, que é um reflexo. Sim. Eles são um reflexo. E eu digo que ser pai é dos maiores cursos de autoconhecimento que nós podemos ter. E eu percebi-me disto mais ou menos quando eles tinham 3 ou 4 anos. Não é imediato, não é? Eles não nascem de repente. Sim. Uau! Descobri o mundo do autoconhecimento e comecei a olhar para dentro. Não tem nada a ver com isso, mas a partir do momento que eles começam a agir, sentam-se de uma forma, põem a perna de outra, dizem uma palavra e tu... Para lá, porque é que ele disse isto? Foi a escola, foi a professora, foi a... Eu até costumo mencionar estes Às vezes estes não. exemplos. E de repente tu estás um dia sozinho e dizes aquela palavra. E eu, sou eu. Yeah. E começas a ter essa consciência. E isso aconteceu comigo. Começou com o Salvador, depois começou a ser também com a Camila. Comecei a ter consciência de coisas que ele dizia que eu não gostava.
Pá, eu começava a implicar com ele para caraças. Que porque raia que o miúdo agora está a dizer estas expressões. E começava ali a emberrar com ele. De repente percebi, houve um dia que estava sozinho em casa, já nem me lembro qual é a expressão, mas lembro perfeitamente disto ter acontecido. Eu de repente disse a expressão sozinho. E aquela semana tinha sido tão hardcore nesse sentido, de ele estar a dizer aquelas expressões e eu não gostar e estar sempre ali, pá, não digas isso. O pai não gosta que digas isso, é uma expressão feia, não sei, não sei. E era eu que dizia, meu. E como é que resolveste isso? Deixa de dizer. Mas isso, para isso... Mas eu não tinha consciência que era eu. Mas ao mesmo tempo é preciso já estar num processo de maturidade e de conhecimento para tu dizeres e lembraste, sou eu que digo isto. Pá, sim, porque eu ouvi tanto aquela expressão e eu não gostava que eu ganhei uma aversão à expressão que eu próprio dizia e não tinha consciência. Isto é para provar o quê? Nós andamos tanto em loop, numa corrida desenfreada, sabe-se lá para onde, não é? Distraídos com tanta coisa, Sim. com telemóveis, que às tantas nós fazemos e dizemos coisas que nem nos apercebíamos. E se nós estivermos atentos a eles, bolas, nós aprendemos para caraças. Sobre nós. Sobre nós. Sim. Ou seja, ela só me estava a copiar. Claro. No fundo, estava a seguir o exemplo. E quando eu percebi disso, bolas, pá, há tanta coisa que eu tenho que mudar em mim. Depois comecei a estar mais atento e a reparar que havia muitas coisas em mim que eu não gostava. E que ele só estava a espelhar. Ou seja, ok, faz sentido então ser esse processo de autoconhecimento e de crescimento. A 2, neste caso a 3, ou a 4, se Ou contarmos com a mulher. Assim, com a cadela. Mas eu comecei a reparar em muitas coisas. E eles dão-me grandes lições. Eles dizem-me coisas que eu fico... ok. Tenho muitas coisas que eu às vezes vou tentar escrever para não me esquecer. Sim. Que eu gosto de ter tudo apontado porque pá, esqueço-me e gosto de ter estes registros para um dia mais tarde lembrar-me das coisas que eles diziam. Eles mandam-me grande chapadão de pessoas de 40 anos ou 50, super sábias. E de repente estão-me ali a tirar o tapete e eu... tens razão. E eu acontecia muito isto no início. Eu penalizava-me muito quando fazia erros, quando cometia erros. A velha culpa, né? Sim, Yeah. mas de exagero, de atitudes que são más, ou de dar uma palmada, ou de dar um grito, Yeah. ou de dizer uma coisa que não queria por estar completamente irritado. Abraçar, Aí, meu, e a seguir entra aquela coisa de és um idiota, és um estúpido e ela nunca mais vai gostar de ti Yeah. e ela nunca mais vai ficar traumatizada, vai se meter na droga. E isto custava, ou seja, eu sofria de duas maneiras. Sofria pela discussão por ter dito e depois sofria pelo arrependimento. Yeah. E tive que me tornar muito pragmático e ainda custa às vezes para aceitar e falar com ela ou com elas, depende, de ir falar e seguir a bola para a frente. Mas eu acho que isso é um processo muito difícil. Porque nós vamos sentir sempre culpa. Sim. Eu acho que não há como tu sentires que se calhar podias ter feito melhor naquele momento. Mas nós fazemos as pazes com isso. É fixe porque torna a parentalidade mais leve. Lá está. Tu nunca vais ser perfeito. Tu estás a fazer o melhor com aquilo que tens agora. Se calhar descobres coisas novas, sei lá, formas de relacionar daqui a um ano, 2. Pois, mas só descobres depois. Só descobres depois, sim. Só descobres depois. Eu acho que é o que tem que ser, por muito que custe. Eu às vezes olho para trás, bolas, podia ter agido de uma forma completamente diferente. E às vezes eu começo a mudar a forma como eu estou a agir as coisas por causa de coisas que eles me dizem. Porque eles são muito crus naquilo que às vezes dizem. E é fixe quando nós temos uma relação boa com eles, eles não têm medo de dizer as coisas como são. Sim. Os meus filhos já me disseram coisas que eu desabei a chorar à frente deles porque eu não estava preparado para ouvir aquilo do meu filho. E não gostei. E também já me aconteceu mesmo. E não gostei. Que ele disse-me claramente, olhos nos olhos, ele e ela também já me disse umas quantas, que eu não era aquele pai que eu queria ser. E aquilo mexeu comigo, porque eu quero ser um pai bom, sabes? Quero ser boa pessoa, quero que eles olhem para mim e no final do dia, meu pai era boa pessoa. Não era rico, não era isto, não era aquilo, era fixe, ele era boa pessoa, ele estava lá. Mas tu teres já essa premissa, já faz de ti uma parte do caminho para ser bom pai. Ter essa consciência. Sim, tenho, mas eu também Mas depois sou tens que bem fazer, exigente claro, comigo. claro. Sou bem exigente comigo. Mas a ter essa exigência depois também dá cocó. Dá? Não é? Porque entras nesse sofrimento de errar e de ter medo de errar e não devia ter feito e não devia não sei o quê. Eu acho que
não é bem medo de errar, mas eu acho que é o pós. Ou seja, eu faço as coisas e nem penso. Mas é o depois de ter feito, é que, para quê? Sim. Para quê? Não é? Pá, Nós mas achamos isso, sempre que temos todo o tempo do mundo. mas isso é tipo para o nosso de cada dia. É inevitável, isso não é daquelas coisas. Eu hoje mais ou menos tenho feito as pazes com isso porque pá, isso vai sempre acontecer. Em várias fases da vida, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, tu vais ter sempre stresses, vais ter que aprender a gerir e não há como. Que idade é que têm os teus? Tem 8 e 6. Pois, as minhas já estão a entrar. Uma está na adolescência. Eu não estou nada preparado para isso. Meu, eu vou-te dizer, uma está na adolescência e outra está na pré-adolescência. Ainda ontem estava a falar com a Catarina e estávamos a dizer, a do meio, que está na pré-adolescência, vai fazer 13, já está a começar a transformar-se. É isso, yeah. Tipo, Mais estás cedo, não é? a ver aqueles filmes de zombies, que eles começam... Estão muito bem, de repente começam... Ela já está aí na transformação, né? Opá, e eu digo-te, é os momentos em que eu procuro mais lembrar-me daquilo que eu não quero ser. Yeah, yeah. Porque, e isto é uma explicação científica, o Gustavo Jesus, que é um psiquiatra que já veio aqui algumas vezes, há um podcast que ele teve aqui uma conversa, desculpem malta, mas eu estou um bocado constipado, ele explicou que na adolescência aquela irritação dos adolescentes tem uma razão genética de acontecer, tem a ver com o desenvolvimento não sei, mas acho que é o córtex pré-frontal, em que basicamente, como não se desenvolve ao mesmo tempo, não pensam antes de agir. Então sai tudo disparado. E não sei o quê. Não, então é que és. Yeah. Então é porque não queres. Então não sei o quê. Vai, bate com a porta. Sim, é isso tudo. E desliga-te o telefone na cara. Já me desligou o telefone na cara. E eu, quando ela me desligou o telefone na cara, eu pensei, eu vou ligar e depois eu pensei, não vou fazer nada, deixa ver o que é que acontece quando ela chega à casa. E ela chegou a casa e estava tudo normal, no sentido, parecia que não tinha acontecido nada, mas o motivo de desligar o telefone, porque eu tinha pedido ajuda por uma coisa, quando ela voltasse, ela voltou e disse-me, pá, então é para eu fazer não sei o quê, não sei o quê. E ela foi fazer as cenas dela e eu pensei, ela não teve sequer consciência que me desligou o telefone na cara. Pois é isso. Mas nós se calhar já estávamos a ferver, não é? Para eu acho que muitas vezes este período da adolescência, eles não têm, muitas vezes, se calhar, eu acho que eles não têm muitas vezes consciência de que estão a ter aquele tipo de respostas. Sim. Acho eu. Se calhar quero acreditar. Não, mas pela atitude, chegou a casa e depois acabou por ajudar, não é? Não pá, eu pensei, mostra que não foi. Será que eu devia ter dito alguma coisa? Será que não devia? Pensei, não, deixa ver se isso acontece mais vezes. Certo. Mas estou sempre... aquilo que eu tenho adotado mais na adolescência é o calar-me. Eu calmo. Tipo, começa a barafustar e nem sei o quê. Eu, ok. Está tudo bem. É meio passivo-agressivo. Pá, mas eu não tenho outra solução. Porque eu já tentei as questões de não há necessidade de falares assim, olha para onde é que nós estamos a ir, olha não sei o quê. Não vale a pena, então pá, está bem, ok. Não te preocupes. Pode ser uma boa estratégia. Pá, não sei. Não sei. Notar, deixa-me... Pá, não sei. Mas tu sentes... é isso, porque eu acho que isto de ser pai é principalmente mais a nível emocional do que a nível físico, da praticidade das coisas, de mudar fraldas e com a alimentação e não sei o quê, é as emoções. É tu saberes o que fazer. Aquilo é um choque de emoções que tu não estás preparado. Por muito que tu digas que estás e que queres ser pai, tu não estás preparado. Tu de repente começas a sentir coisas que nunca sentiste por uma pessoa que tu, não é? Supostamente amas mais do que qualquer outra pessoa. E é uma cena inacreditável, porque aquela pessoa, pá, tu estás ali a fazer um investimento para a vida sem retorno, não é? É verdade. É verdade. É verdade. Falando de uma forma assim meio... É um investimento que tu dás, mas é isso que é ser pai. E ser líder, é tu servires sem esperares nada em troca. É um bocado aquilo que nós fazemos. Sim, porque se tu estás à espera, vais-te dar mal. Não estás à espera, não podes estar à espera. Eu não dou comida aos meus filhos e não os mantenho vivos, digamos assim, à espera que eles me digam obrigado. Não é? Sim. Vamos comparar aqui, é a mesma coisa com os líderes nas empresas. O líder desenvolve a equipa, não está à espera que lhe digam obrigado, ele está a cumprir a sua função. Se é fixe, vai chegar, olha, obrigado, este jantar estava muito fixe. É claro que é. Eu acho que esse reconhecimento pode vir mais tarde. Num momento... Sim, eu acredito que sim. Tu disseste à tua mãe ainda é viva? É.
E o teu padrasto também? Também. Só o meu avô, infelizmente, é que Já bateu. Tu já disseste à tua mãe que gostas dela, que a amas, Já. mas sempre Se calhar disseste? não digo, não. Se calhar não digo tantas vezes como... Isso eu também Agora, não. mas nesta fase mais adulta, começo a dizer algumas vezes. Mas se calhar com os teus filhos é na boa, desde pequeninos. Todos os dias. Claro. Ai deles que eu não me A minha despeço a está sempre a dizer adoro-te. Yeah. Eu também te adoro, tchau. Sempre. Às vezes eu digo, ok, eu sei que adoro, já chega. Mas isso eu faço questão de dizer. Às vezes ponho-me assim ao pé da minha filha, fogo, já te disse que és boa gira. E ela, outra vez. Ela já não pode ouvir. Sim. Com 6 anos a revirar os olhos, a sério, eu já sei, papá. Era só para não te esquecer. Mas é engraçado. Lá está, é mais uma das coisas que eu não tive em casa e que procuro. Em casa falamos muito disso, das emoções, lá está, choramos, falamos do que estamos a sentir, se estamos bem, se estamos mal. Eu se estou com ansiedade ou uma crise qualquer, falo sobre isso. Claro que não vou ao fundo da questão, mas explico porque é que estou a agir de determinada maneira. Pá, e dizemos que nos amamos uns aos outros, mas é muito curioso, lá está, mais uma vez, elas são todas diferentes. Apesar de ter sido sempre este o nosso processo, há uma delas, ou duas, não sei, uma mais ou menos, mas uma, que tem alguma dificuldade em dizer. Ok. É dela. É dela, lá está. Eu não questiono, não vejo ali, será que ela não gosta de mim? Não tem nada a ver com isso, mas É a forma dela. É a forma dela. Sim. Ela demonstra de outras maneiras. É muito Estas curioso. linguagens do amor, não é? Sim, Cada é muito pessoa curioso. demonstra de certa forma como ama a outra pessoa. Eu aos meus pais, por exemplo, só disse já muito tarde, mas fiz questão de dizer. Apesar de aquilo que... Quando tu aprendes que toda a gente está a fazer o melhor que sabe, eu acho que Aceitas? é uma transformação. Eu também acho que sim. Aprendes a aceitar. A pessoa fez como soube, tinha a forma de estar, porque depois se tu fores a ver, se calhar os pais dos nossos pais ou dos nossos avós, o que quer que seja, estavam a fazer o que sabiam, não é? E muitas vezes era pegar um cinto e espancá-los quase até à morte. Estavam a fazer o que sabiam. Isto não tem a ver com... às vezes eu já falei disto e às vezes há malta nos comentários dizer como assim? Não posso aceitar que um pai ou um marido ou uma mulher faça isso ou não sei... Isto não é aceitar... Epá, não tem a ver com isso, tem a ver com dar-te a hipótese de seguires caminho sem te Sim, tem a ver com revoltares. isso. Não, exatamente. Não é que ser concordes. E sim, não é concordar e não é ser um corno manso. Isso. Não é? E ser um coitadinho. Não tem nada a ver com isso. Ele não está tem a nada fazer ver o com melhor que sabe. Não é neste sentido. Eu posso nunca mais falar com essa pessoa. Posso Exato. sentir Mas até ódio, porque às vezes podes sentir, mas ok, eu já aceitei, eu já não quero saber. imagina, eu aceitei que foi abandonado pelo meu pai, mas não me quero dar com ele. O teu pai ainda é vivo? Pelo que sei, sim. Nunca nos cruzámos desde que houve esta situação, mas a situação é pequena. A última vez que eu vi talvez tenha sido aos 4 anos. Portanto, não tenho assim memórias Sim. muito claras. Mas eu sei que não quero essa pessoa, mas não quer dizer que eu não tenha aceito. Eu aceitei, segui a minha vida Porque é hipótese para tu Percebes? seguires. e segui a minha vida. Não estou nem sequer preocupado com isso. Mas tu falas muito sobre isso. Falo porque faz parte da minha história e daquilo que eu também quero levar como exemplo, não é? Daquilo que eu não quero ser para fazer diferente pelos meus filhos. Então acho que é um bocado por aí. Nunca pensaste em procurar o teu pai? Já o fiz, mas como eu digo sempre, eu fiz a minha parte. Houve uma altura da minha vida, já há uns 10 ou 15 anos, que eu fiz isso, fugiu, desligou redes. Eu, ok, está tudo certo, não queres, eu também não. Ao mesmo tempo, eu acho que ficaria quando, às vezes, não nesse caso, mas já me chateei com pessoas e às vezes eu vou tentar fazer as pazes com essa pessoa e a pessoa não quer, eu fico a pensar nisso. Não quer porquê, não é? Sim, não quero porquê, ou o que é que se estará a passar, ou o que Ok. é que ela passou. Certo. Pá, eu aí, quando a pessoa não quer, eu tento, faço a minha parte e a pessoa continua a mostrar esses sinais. Sim, depois tens que aprender a largar. Sim, e eu nisso sou muito, às vezes já tive algumas discussões com a minha mulher por causa disso. Eu seja família ou não, se não me está a fazer bem, eu sou muito disruptivo, eu corto relações. Seja a minha mãe, o meu pai, a minha avó, se não me está a fazer bem a mim ou aos meus filhos, isto é controverso. Não, pai é pai, ou mãe é mãe. Mas se estiver a fazer mal e estiver a ser tóxica, eu não vou dar com essa pessoa. Percebe? É a minha forma de estar, de ter uma vida mais leve e em paz. Eu procuro muita paz, mais do que a felicidade. Há muitas pessoas à procura da felicidade. Eu quero estar em paz.
tu estiveres em paz, mais tarde ou mais cedo vais acabar por ter momentos de felicidade também. Percebes? Mas se eu estiver em paz, pá, eu prefiro 1000 vezes que o meu pai me tenha abandonado, prefiro 1000 vezes que o meu pai me tenha abandonado, do que ele ter ficado na minha vida e ser um pai tóxico. Prejudicar-me a mim, prejudicar os netos, estás a perceber? Sim. Eu falo de uma realidade que conheço, não minha, mas Sim. próxima. Prefiro 1000 vezes que Mas isto isso tenha faz acontecido. sentido. Para muitas pessoas não. E quantos casais tu conheces Para muitas pessoas não faz sentido. que ficam juntos e que tu percebes que o ideal era terem separados? Também, sim. E que ficam juntos por causa dos filhos e aqueles filhos crescem num ambiente Mega tóxico, discussões, de gritos, de e que violência. se calhar verbal, separando física. tinham um ambiente muito verdade, mais é verdade. saudável É verdade, e estável. é verdade. Muitos, muitos. Qual é a coisa que tu mais te arrependes enquanto pai? Enquanto pai, qual é a coisa que eu mais me arrependo enquanto pai? Difícil. Vem-me uma à cabeça, mas não é bem um arrependimento neste momento, mas houve uma altura em que nós mudámos de casa, em que a decisão final foi minha ter vindo para esta casa, porque a minha mulher teve a infelicidade de perder 2 familiares e nós decidimos ir para a casa dessa pessoa porque tinha lá a avó dela, que depois entretanto faleceu também. Numa de, ok, vamos fazer companhia, os bisnetos estão com ela também, há aqui um win-win e depois a casa fica para nós. Então investimos muito dinheiro, investimos muita coisa e eu tomei essa decisão no sentido de, não, eles vão ficar com isto, vou-lhes dar mais conforto, fazemos aqui umas obrinhas, vai correr bem, tudo certo. Epá, foi completamente ao lado. E de repente os meus filhos estavam a andar no meio de entulho para ir à casa de banho, ou eu estava a fechá-los num quartinho improvisado para eles dormirem à chave, a pôr a chave no bolso porque nós não tínhamos telhado nem portas, com a minha carne corso, com a minha cadela ao lado, caso acontecesse algum stress. E eu aí senti uma culpa inacreditável, do tipo, porra, fiz porcaria. Opa! Mas lá está, sabias. Eu não sabia, é verdade, eu não sabia, mas eu senti que a culpa de nós estarmos a viver naquela situação, que ainda estamos a viver nessa casa e que possivelmente tudo o que passámos, que sofremos, se calhar vamos ter que sair, ainda não sabemos bem para onde, inacreditável. Mas senti muita culpa, eu fui para uma zona muito cinzenta, que nunca tinha ido. Como é que ultrapassas isso? Olha, há uma conversa com a minha filha. Drogas da Amadora? Epá, isso poderia resolver. Nunca resolve. Poderia resolver durante 1 hora. Nunca resolve. Ou piorava outras coisas. Não, mas a verdade é que houve uma conversa com a minha filha que não me bateu de imediato, mas ficou. Que me fez-me pelo menos sair da zona cinzenta. Porque eu estava a odiar aquilo, as paredes. Eu tinha investido milhares de euros, depois tive uma burla gigante, tu até chegaste a partilhar na altura. Isto depois houve um monte de gente a partilhar, mas trouxe muita ajuda da tua parte. Partilhaste um pedido de ajuda meu. Que, das obras, não era? Das obras, que eu estava, já não sabia o que fazer, estava desesperado, então, que se lixe. Tenho aqui este espaço na internet onde as pessoas vão vendo e é meio, comecei a desabar, tive para não partilhar, gravei aquilo 18 ou 19 vezes e vou-me partilhar a chorar e tal, e a pedir ajuda. Que se lixe, estava sozinho em casa, sem ninguém, partilhei, depois foi uma avalanche de coisas porreiras, mas no meio dessa desgraça houve pessoas até estar-me a enganar outra vez. Tipo uma cena. A sério? E fui enganado outra vez nas obras, mas não vou isso já é burrice tua. Não, estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar. Eu acredito nas pessoas, mas foi. Este processo todo da casa foi uma burrice grande minha. Mas lá está, a gente não sabe. Nós não sabemos, mas eu podia ter lidado com as coisas de outra forma. E eu descobri que a casa era tipo o meu calcanhar daqueles. Ou seja, eu não sabia disto porque eu sempre chegava a casa, não é? Seja qualquer casa onde eu tivesse estado, eu estava seguro. Pois. Comprava guerras lá fora. Exato, e se tu és um homem de família, não te sentes o teu lugar seguro. seguro. Eu estava na empresa, sempre tive cargos onde era puxado, estás a ver? Às vezes havia discussões, às vezes era direções com isto e com aquilo, CEOs, chegava a casa, estava tudo fixe, arrumadinho, estás a ver? A minha família. Então, e o que é que a tua filha a casa e estava tudo partido. Então, olha, se foi um dia em que eu estava a beber café e estava a tentar sobreviver, que era fazer exercício de manhã,
Estás a ver? Bebia o meu cafezinho sozinho em silêncio, li um bocadinho, estava a tentar aquela rotina, Sim. estás a ver? Que eu via na net, que toda a gente fazia. Não, mas aquilo fez muito bem. O exercício então de manhã, acho que salvou uma vida, mesmo. Bebia o meu café em silêncio, então eu acordava sempre 6 e picos para fazer isto e depois ia acordar a malta toda às 7 e tal, para depois irmos para a escola e termos a nossa rotina. Pá, houve um dia que a Camila acordou mais cedo e a Catarina, que é a minha mulher, e o Salvador estavam a dormir, ela veio ter comigo, estava a beber café. Então eu só estava a pensar, como é que eu saio daqui, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu compro outra casa. Pá, a minha cabeça estava em loop, eu não dormia, estava exausto, depois tinha que trabalhar e depois, percebes? Depois nas redes, porque a malta depois queria ajudar e depois eu tinha que fazer alguma coisa das redes, estava a começar a ganhar dinheiro nas redes sociais. Então imagina, eu fazia muitos vídeos às vezes, desligava aquilo e começava a chorar, mas tinha que fazer, show must go on, porque aquilo estava a dar um retorno. Então tinha que conseguir. Então nesse momento eu estava a beber um café sozinho, só a pensar nessas cenas. Odeio isto, odeio esta casa, odeio não sei o quê, paredes, meu. Estava a odiar paredes. Ela vem, papá, fazes o meu leitinho e tal, ok, fiz-lhe o leitinho, posso estar aqui contigo? Podes, estou a beber café. Eu sempre a pensar naquilo, tal, olhar para a janela, tipo cena de filme, pumba, café. Pá, eu faço-lhe uma pergunta que é, tu gostas desta casa? E eu queria que ela respondesse que não, né? Para Claro. eu ganhar força para, sei lá, cometer Exato. uma loucura qualquer e tipo, meter-me noutro crédito qualquer para sair dali. E ela, sim. E eu, pá, casa Diz toda assim, lixada, cobras por fazer, entulho, "Pá, pó de tu ainda obra." estás a dormir, vai-te deitar outra E eu, vez. yeah, foi que estava a apontar, pá, sai daqui. E eu, ok, mas o que é que tu gostas nesta casa? Tipo, a sério, eu fiquei bem chateado com a resposta dele. Eu, estás a gozar comigo, mas o que é que há para gostar nesta casa? É que eu estava mesmo a falar, não estou chateado. Sabes o que é que ela me disse? O que eu gosto nesta casa é de brincar contigo. Ok, e tu começaste a chorar outra vez. Yeah. Não, mas aí só fiquei com os olhos ali meio a lacrimejar. Não chorei, pá, birrei, mas fiquei tipo, porra, a sério que ela me disse isto. E eu fiquei ali desarmado naquela altura, não é? Porque eu estava com tanta raiva, estava numa zona muito cinzenta, estava mesmo, foi dos Sim. piores anos da minha vida. E ela de repente diz-me aquilo. Ou seja, ela está-se a borrifar, meu, para a casa. E a casa era tipo a minha maior cena. Eu tenho que ter uma casa boa, tenho que ter não sei o quê. E parte da casa até já estava fixe. Ou seja, já dava para viver, pelo menos. Já não estava cheia de entulho. Ela diz-me isto. Só quer brincar contigo, meu. Tu estás aí com cenas, estás a ver? É Só quer engraçado. brincar contigo. E a minha preocupação era completamente ao lado. Eu, se calhar, não estava a brincar com ela. Se calhar, não. Eu não estava a brincar com ela. Não lhe estava a dar atenção. Porque estavas preocupado com Eu tudo o estava resto. preocupado com tudo o resto. Yeah. E às vezes isso ainda acontece. E é muito Isto foi um curioso. chapadão. Tipo, É muito curioso. e eu a Porque é partir daí exatamente lembro-me isso. que esse momento, eu lembro muito bem, esse momento depois levou-me a outras coisas e outras decisões que eu depois comecei a tomar. Eu sei que aquele foi o clique. Tu não importa onde estás ou como estás, mas importa com quem estás. Com quem estás. Hoje em dia, e algumas palestras, olha, palestra que fiz no Porto, onde tu estiveste o ano passado, no palco disse precisamente isso, que eu, hoje em dia a minha casa é a minha família. É onde eles estão, onde eles estiverem é a minha casa. Mas foi um processo doloroso até eu conseguir chegar aí, percebes? E isso leva muitas vezes àquela questão que tu também já falaste e que eu partilho, que é, se as minhas filhas quiserem ir para a universidade, tudo bem, mas eu não sou eu que vou forçá-las. Nem pensar. Yeah. E eu já lhes disse isto, elas têm zero pressão da nossa parte. Claro que estudam, claro que às vezes estou em casa muito tempo agarradas ao telemóvel ou a ver séries ou o que é que seja, de certeza não tens nada para estudar, estás tranquilo, vê lá, não sei. Quero que façam o melhor que sabem, está tudo bem. Mas essa exigência de ter um curso superior, de ser alguém, Sim. segundo os moldes da sociedade, ser alguém na O vida. que é isso, ser alguém? Não? Nós já somos alguém. Mas há muito essa Tu és cena. alguém a partir do momento que nasces, Yeah. já és alguém. Yeah. E tu negas muitas vezes o facto de que se tu não tiveres um cargo, não tiveres um curso, que não és ninguém. E toda a gente tem um impacto na vida dos outros. A senhora que vai limpar a tua casa, que tem esse trabalho, certamente já te impactou. Ou com coisas que disse, ou por tu conheces a história dela, ou o que quer que seja. Sabes que eu tenho uma lista de pessoas que se cruzaram comigo, e algumas delas, sei lá, havia uma pessoa que é a nossa empresa que vendia os bolinhos, que passava lá Sim. sempre. Pá, eu adorava aquela pessoa. Havia outra pessoa, pá, tenho N pessoas, eu tenho uma lista com pessoas, se um dia eu ganhar Euromilhões,
eu vou procurar essa pessoa. Porque marcou-me numa Estou lá, fase da minha estou lá vida. na lista. Foda-se. Estás na lista. Estou! Não, mas percebes? Foram pessoas que me marcaram de alguma forma. Se calhar até estás, porque foi na altura da cena da casa, tu foste das pessoas que a tua partilha trouxe muita ajuda. Se Bom. calhar até estás, estou aqui a gozar, mas tenho. Pá, são bastantes. Pessoas que na altura marcaram de uma forma tão positiva, percebes? Pá, que eu hoje em dia não posso, não é? Mas se puder, gostava, tipo, olha, tipo, está aqui, Sim. a tua casa paga. Percebes? Gostava Sim, de mas, poder ter esse mas poder. guarda dinheiro para pagares a tua. Não, primeiro- Para arranjares a tua, senão estás tramado. Primeiro temos que cuidar dos nossos papéis. Eu também conheço pessoas assim. Há uma senhora que é a Dona Josefina, que eu conheci. Eu já estive com ela pessoalmente, ela e o marido, que é o Sr. André. Eu conheci a história do Sr. André, que é um senhor que pedia, agora acho que já não, pedia nos semáforos na Maia. Ok. E eu conheci esta história no Facebook porque alguém a partilhou na altura e dizia que este homem tinha um trabalho, tinha ficado incapacitado, foi despedido. Ele tinha uma igreja evangélica, um pequeno lugar de culto, um sítio pequenino, mas foi burlado aí também. E então a mulher trabalhava nas limpezas, que era a Dona Josefina, e ele estava nos semáforos a pedir. E toda a gente, e esta rapariga que partilhou a história, partilhava a história do ponto de vista a dizer que este homem tinha sempre um sorriso para as pessoas. Pois já viste. Tinha sempre um sorriso, tinha sempre uma palavra de apreço, etc. Pá, e eu fiquei a pensar naquilo, falei com a rapariga e saber como é que eu posso ajudar o Sr. André e a Dona Josefina. Depois isso desenvolveu-se, começámos, criámos ali uma rede, conseguimos ajudar. Eu ainda hoje, quando necessário, às vezes ajudo, mas o mais engraçado é que eu falo com ela, ela liga-me e estamos aos dois à conversa no telefone. Pá, E a Dona Josefina, uma vez eu mandei-lhe, olha, uma encomenda da Prozis Sério? para casa, uma data de refeições. Mandei-lhe Raminhos 10 Prozis, se quiserem usar, desconto 10% e ofertas todas as semanas. Porque nós temos um plafond. E muitas vezes eu uso esse plafond para instituições. E então mandei para a Dona Josefina e liguei-lhe. Então, Dona Josefina, como é que é? Já recebeu a encomenda? E ela, já tirámos para nós e fomos dar a uns sem-abrigo que estavam aqui. Meu. E ela diz-me isto e eu assim, foda-se. É o chamado efeito borboleta, não é? Tens uma ação, Não. depois eles têm... Depois... E sempre a rir. A dizer isto sempre a rir. Se esta mulher podia ter ficado com tudo e não era mau, porque é uma pessoa que tem uma vida complicada, mas ela tirou aquilo que naquele momento achava que era suficiente para ela e foi dar. Foi, isso é incrível. E estas pessoas que com quem tu te cruzas, como estas há mais, não é? Que tu percebes que não. Claro que é bom teres objetivos na vida e que os tenhas, e se for um curso que seja, mas que isso não pode ser o objetivo de um pai para um filho. O objetivo tem que ser simples, que é ser feliz. Porque o dinheiro que, se for de CEO de uma grande empresa, o dinheiro vai gastá-lo depois em psicoterapia. É tal e qual. E quantas pessoas adultas tu tens hoje que foram, sei lá, sou advogado, sou médico. Mas porquê é que, os meus pais... Porque os meus pais eram, Na altura ou nem porque, exato, ou porque eles é que disseram, ou porque tinha notas, Sim. era um desperdício. Sim, exatamente. Mas eu só queria ser bailarina e hoje em dia sou, sei lá, cirurgiã. Mas isso acontece muito, infelizmente. Sim. Ou tens que obrigatoriamente, és rapaz, tens que ir jogar futebol. Sei lá, vais ser o futuro Cristiano Ronaldo. Sim, e há a muito essa pressão que metem. Não, eu tirei o meu filho começou, experimentou a jogar futebol. Eu senti que não era uma coisa que ele adorasse. Mas quando eu comecei a perceber que aos 6 anos havia polícia nos jogos, não para os jogadores, nem para os árbitros, nem para mas nada, para mas para os pais. Está ridículo. O que é que se está a passar? Vocês são completamente loucos. O futebol é um desporto lindíssimo. E os pais estragam, acabam por ser, é o melhor ou o pior. As pessoas são sempre o melhor ou o pior de tudo. E acabam por estragar um desporto tão... Os putos só querem jogar, não é? Só E às querem vezes são os divertir-se. putos que vão pedir aos pais calma. Eu já São. vi vídeos. Também eu. Eu já assisti a uma cena, acho que até nem era um pai, acho que até era um avô, ou então um pai mais velho, em que qualquer coisa que o miúdo fazia no jogo, eu estava a assistir, ele estava à minha frente, pá, que disparate e não sei o quê, fazer questão que o miúdo ouvisse, ele marcou um golaço, ele não fez nada, nem um aplauso, nem um...
Percebes? Ou seja, aquilo está tão intrínseco. Ei, coitado do miúdo. Os pais projetam nos filhos os sonhos. Os Tu não sonhos. projetas nada, não tens consciência de ter projetado nada. Olha, eu acho que não. Talvez os tenha influenciado para as artes marciais, Eu de alguma também. forma. Não O que é vou que tu mentir. fazias? Eu já Fazes jiu-jitsu, não é? faço jiu-jitsu, sim. Mas Já o que é- fiz, já fiz Muay Thai, Karaté, Judo, Krav Maga durante pouco tempo, mas eu sou apaixonado por artes marciais. Como Mesmo. assim? É uma cena. E agora descobri agora não, há mais de um ano descobri o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu mudou a minha vida e a vida da minha família para sempre. Acho que é. Parei nesta arte marcial. E os Acrescenta putos muito putos valor. fazem Eles adoram, jiu-jitsu? eles adoram. Mas sabes que eu tenho. Isso é o que eu. Porque é que eu fiz esta pergunta? Porque isso foi o que eu projetei nas minhas filhas. Pois é. Porque, Já estou a chapar uma coisa. porque eu, quando era puto, eu sempre quis fazer artes marciais, mas lá está, como os meus pais. E nunca fizeste, se calhar. Opa, fiz, mas como tinha as minhas cenas de autoestima e ansiedade, não sei o quê, desistia. Ok, Ia duas, ok. três aulas e os outros são melhores do que eu nunca vou conseguir. Ai, não gosto. Certo, E gostava. certo. Só que não aguentava a pressão estou que a eu perceber, próprio yeah, colocava. yeah. Então, aliás, eu estou a praticar, depois que cresci, comecei a praticar, eu pratico duas artes marciais. Uma é o Shorinji Kempo, que é uma arte marcial de defesa pessoal japonesa, uma coisa tradicional, tem um condão mais budista, até mais zen, mas é Espiritual, fixe. né? Sim, mas dói, aleija. E Muay Thai, faço Muay Thai que é só Também fiz, para a pancadaria. Também fiz Muay Thai. E gosto muito. Mas as minhas estavam no Jiu-Jitsu. As mais velhas, epá, e quando elas saíram do Jiu-Jitsu, elas disseram que queriam sair e eu Claro. não fui dizer, não, vais ter que ficar. Porque eu percebi, falei com o mestre e percebi que elas não gostavam mesmo. Sim, não estavam ali. Não era a cena delas. Yeah. Tanto que uma está na ginástica e a outra também faz desporto. E gostam? Sim, gostam, escolheram Pois, outro desporto e fazem. yeah. E a pequenina estava no Jiu-Jitsu e estava a ir pelo mesmo caminho. E sem eu dizer nada, ela um dia vira-se para mim e diz assim, pai, eu gostava de experimentar Muay Thai. Eu, é? Tá bem, então. Mas porquê? A minha colega Leonor pratica, e eu assim, mas é só por causa dela, porque tens lá uma amiguinha, ou o quê? E ela, não sei, eu gostava de experimentar. Que ela se calhar fala ou... E porque me vê, porque eu treino muitas vezes em casa. É isso. Lá está a cena Isso ajuda do muito, exemplo. do exemplo, sim. Sabes que eu e a Catarina praticamos jiu-jitsu. Sim. Então acaba por ser ali uma cena familiar. Vocês e- resolvem tudo com chaves, como a de leão. Não, mas sim. Eu costumo dizer isso. Os desafios que nós temos em casa é no Opa, tatame que resolvemos. E então esta pequenina começou a fazer Muay E Thai, está a gostar. adora aquilo, Opa, não que se fixe. vale aos treinos. Que fixe. Eu ontem, por exemplo, ela tem treino... Encontrou a cena dela. Acho que sim, Não é? pelo menos para já, mas eu não Para estou a criar já, sim. expectativas. Mas ontem é engraçado porque eu fui treinar com ela e ela fez o meu treino. A sério? Ao ritmo dela, como é óbvio, Claro. não é? Mas fizemos os dois, estávamos os dois a treinar e estávamos a ter ali um momento de pai e filha, os Isso é bem dois. fixe. E a seguir fomos dar um mergulho no mar e treinámos os dois. E eu cheguei a casa e pensei assim, se calhar é com esta que eu me vou divertir mais Exato. nas artes marciais, mas não quero estar aqui a criar expectativas. Porque é isso, às vezes nós temos que perceber quando eles estão em algum desporto ou alguma coisa ou uma área, perceber até que ponto é que eles gostam mesmo. Mesmo, não é? Sim. Até que ponto é só preguiça, também acho que é importante. Isso o mestre de Jiu-Jitsu chamou a atenção para isso, porque muitas vezes é preciso tentar perceber esta ginástica, até que ponto ele está só a ser preguiçoso Isso ou não acontece. gosta. Isso já aconteceu com os meus. Estamos a sair da escola, quando é dia de Se é jiu-jitsu. preguiça, Aí, vai. pai, hoje não me apetece ir. Então é hoje que tu vais. Às vezes eu dizia, Estou cansado. o Jiu-Jitsu eu dizia, ok, não vais hoje, porque às vezes também me dava jeito, Exato. não vais hoje, mas vais na próxima, está Sim. bem. E na próxima não falhava. Mas já houve muitas vezes. Estou Sim. cansado ou estou cansada. Então vais. Sim. Não há quando discussão. quando é essa Não há questão, é discussão. preciso agora. Mas depois eu pergunto sempre, quando eles acabam, então Gostaste? foi fixe? Ei, foi porque eu fiz não sei o quê. Pois. Então, mas estou a ficar... Não. Sim. Estás a ver como foi porreiro vir? Que às vezes, não, porque estou isto e aquilo, e se calhar não vai ser tão bom. Esses os maiores valores que tu pretendes passar aos teus filhos? O serem felizes? Serem... Procurar paz, mais do que felicidade. Sim, porque a felicidade. Felicidade, tens rasgos Não- de felicidade, exato. não tens sempre, não é? E faz parte. Sim. Também podes estar triste, podes estar com raiva, podes... eu hoje em dia percebi A felicidade que... é o aquilo que- caminho. Sim, exato.
em busca da felicidade, não é? A perseguir a felicidade. Mas eu acho que se nós estivermos em paz é tão fixe. Não? Mas sim. Se nós estivermos em paz, connosco, com os outros. Nunca não é? vamos estar totalmente, mas estarmos há- em paz também quando não estamos. No Isso, sentido de... Isso. Não é? Abraçar o Percebes? caos às vezes, Sim, não é? abraçar, É pá, e perceber, importante. olha, lá está. É Percebeste, importante. pá, tomei uma decisão de merda na casa. Yeah. Está tudo bem, meu, pronto, olha. Pá, uma frase muito fixe que eu escrevia durante muitos anos em blogs e não sei o quê, que é: eu não tomo boas nem más decisões, eu tomo decisões e faço com que sejam boas. Isto é um ganda chavão, é uma ganda cena, mas Mas faz bem, sentido, não é? faz Tu sentido. escolhes. Ok, tomei esta decisão, eu agora vou fazer com que... E espero que seja fazer, boa. pode sair aqui o tiro pela culatra, mas eu vou fazer com que as coisas, não é? E é um mindset que se nós construirmos, pá, é fixe porque nós escolhemos. Há uma frase que eu liguei àquilo que a Camila me disse, àquele chapadão que ela me deu do Eu Quero É Brincar Contigo, ou o que eu mais gosto na casa é brincar contigo, de um livro de, não sei se já leste ou não, O Homem em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Fala dos campos de concentração de Ok, Auschwitz. sim. Mas é muito mais do que isso. Há uma frase que ele tem, que é: se calhar uma das nossas últimas liberdades é nós escolhermos a forma como nós podemos reagir perante as coisas que nos acontecem na vida. Isto acaba por muita gente dizer isso, e vemos aí nas redes sociais Sim, mas frases deste fazer género. é que é mais complicado. Fazer é que é mais lixado. Mas nós temos esse poder de escolher. Imagina, podem tirar roupa, podem tirar casa, mas tu podes escolher como... Se é fácil, não é? Obviamente. Sim. Mas nós podemos escolher fazer isso. Eu acredito que um dos valores que eu quero passar aos meus filhos é eles terem essa liberdade de escolherem e terem essa consciência que podem escolher ser quem eles querem ser. E se puderem Sim. ser boas pessoas, melhor. É uma coisa que faz-me aflição, que é: eu Sim. quero que eles tenham empatia pelos outros, que respeitem E se eles não tiverem? sejam- Nunca pensaste não nisso? sejam estúpidos. E se eles forem umas grandes bestas? Eu já pensei nisso Pá, nas minhas. eu já pensei, eu tenho um esforço gigante quando eles têm ali um rasgo de estupidez ou de falta de empatia, Sim. eu tento intervir logo. Tipo, porque isso faz muito confusão. Porque o que há mais é pessoas estúpidas neste mundo, não é? Com completamente falta de noção. Sim, As falta de caras empatia. desta Capaz. Eu vida. também tenho medo disso. Tenho muito. Se elas forem as parvalhonas do grupo. É pá, não. E não é parvalhonas no bom sentido. Não, É, tipo, exato. é aquelas que as amigas, tipo, ai, lá vêm estas gajas. Sim, insuportável. Epá, eu tenho pavor deles. Eu quero que eles sejam boas pessoas com quem as pessoas queiram estar. Que ajudem os outros. Sim, Eu estou é sempre isso. a carregar nisso. Sirvam as pessoas, ajudem. Não sejam totós também, não é? Não se deixem comer Sim. pelas outras, não é? Também tento muito essa cena. E acho que as artes marciais e o jiu-jitsu também ajudam muito nisso, que é: tu não vais praticar o bullying, mas também não vais deixar que outros façam aos outros, percebes? Sim, Tu vais ter vais-te essa proteger, presença. vais ter essa presença. Às vezes há confusões na escola e eu pergunto, então, mas e o que é que tu fizeste? Como é que tu te sentiste? Sim. O que é que... Ainda há pouco tempo houve uma confusão qualquer e eu perguntei se não foram logo chamar alguém. E o que ela disse, eu ia, mas entretanto a senhora veio logo e não sei o quê. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou quando eles começaram a treinar jiu-jitsu, que é: ok, vocês põem a pessoa no chão, ou conseguem afastar-se. Primeira coisa, chamaram o adulto. Ou ir à vida. Ou fugir. Sim, isso é a primeira coisa. No Shorinji Kempo é muito uma das regras não é regras, uma das... não é diretrizes, está-me a falar a palavra. Das leis do Shorinji é exatamente... A primeira coisa é, se puderes resolver a bem e afastar-te, vai. E a segunda é levar... O objetivo não é tipo matares o outro gajo, mas levá-lo a desistir, a mudar de intenções. Mudar de intenções é muito giro. E por isso é que tem muitas chaves. Muitas Acaba chaves, muito por ser muito controle. semelhante ao Mais ou menos jiu-jitsu, porque não é no chão, não tem muita coisa no chão. Acaba por não ser no chão, ok. Sim, mas a ideia, os ideais acabam por ser sim, semelhantes. e é muito nessa, e tem muita cena budista porque é muito dar 50% de ti aos outros. Portanto, estás sempre também virado para os outros. É interessante nessa perspectiva. E tu já disseste também como é que querias que os teus filhos se lembrassem de ti. Não é? Que é o pai fixe. Opa, sim, foi um bom pai. Sim. Eu quero que eles se lembrem de mim, como eu estive presente, que era alegre. Há um vídeo que eu tenho que marcou, que eu falo nesse vídeo, que é: como é que queres que os teus filhos se lembrem de ti daqui a 10 ou 20 anos? O pai que estava lá, que brincava, que eles vinham falar contigo, estavas ao telemóvel, mas pausavas o telemóvel e dedicavas-te, ou o pai que estava sempre aos gritos, que batia,
que estava sempre a ver filmes, a beber cerveja, sei lá, nada contra a cerveja, mas percebes? Ou esse tipo de pai, que é autoritário, carregado, tenso, Eu acho que há negativo. às vezes. É claro que nós temos um bocadinho de tudo, É atenção, isso, não, é não isso. vou ser aqui hipócrita. Eu também, às vezes apetece-me estar sozinho. Eu também sou o pai, eu já gritei muitas vezes, depois Não, é isso, arrependo. às vezes mas já- apetece-me estar sozinho. Às vezes, pá, silêncio. pá, olha, agora quero ir jogar Playstation. Oh, pai, vamos fazer um jogo. Ih, pá, agora quero estar um bocadinho. Mas tu agora tocaste num ponto importante, que é o tempo para nós. Sim. Porque eu acredito que nós temos de estar bem primeiro. Não me lixem. Houve uma vez na creche dos meus filhos, já há muitos anos, uma reunião de pais onde eu era o único pai, homem, perguntaram quem é que são as pessoas mais importantes e tal, mas é direcionar para as crianças. Sim. E eu, a pessoa mais importante sou eu. Se eu desaparecer, eles morrem. Eu, a minha mulher, como é óbvio, mas tipo, não é? Exato. Tipo, sou eu que eu tenho que estar bem. Ok, estou a exagerar, não é? Mas eu Sim. tenho que estar bem para eles estarem bem. Oh, pá, e quantas vezes a minha mulher, olha, pá, eu preciso de ir dar uma volta. Eu, pá, Exato. fica aqui com elas. Isso é muito importante, nós cuidarmos de nós. Lá E não está. se sentir mal com isso. E não nos sentirmos. E há muita malta, principalmente as mulheres, depois, "Ei, agora vou sair e não Acham estou que com os estão a meus negligenciar." filhos", e têm aquela culpa porque acham que estão a negligenciar. Não estão, meu. Estás a fazer ainda melhor, que é cuidar de ti. Pá, quantas vezes eu vou treinar jiu-jitsu, vou correr, ou se calhar saio de casa para ir ouvir música, ou sei lá, e dar um mergulho na praia. Pá, eu volto com uma paciência espetacular, ou mais, percebes? Mais disponível para ouvir, para estar ali naquela loucura toda, naquele caos. Pá, nós temos que cuidar de nós. Não é por acaso, isto é outro clichê, mas nós vivemos clichês. E este exemplo de certeza que já ouviste também, e que muita gente que está a ouvir isto já ouviu. Quando nós viajamos e estão lá a dar aquelas diretrizes, as hospedeiras de bordo, em caso de emergência, coloque primeiro a máscara em si e depois na pessoa que está ao seu lado. É por alguma É razão. sobre isto, meu, é sobre isto. Nós temos de estar bem. Se eu estou com uma depressão, ou se eu não estou a cuidar dela, ou se estou, sei lá, a passar um momento difícil no trabalho, estou sem dinheiro, estou não sei o quê, não estou bem, estou doente, eu não vou estar bem para eles. Vou estar, não é, menos paciente, vou estar mais impulsivo. Agora, se eu olhar para mim e tratar de mim, e às vezes basta 10 minutos. 10 minutos. E estás a fazer uma cena que tu gostas. Às vezes basta isso. Mas eu não tenho 10 minutos. Tens, toda a gente tem 10 minutos. Fábio, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem está a ver e a ouvir? Que mensagem é que eu gostava de deixar? Olha, que todas as pessoas possam liderar com amor. E quando eu digo liderar com amor é ser um exemplo positivo para as pessoas. Deixar sempre alguma coisa positiva. Eu costumo dar um exemplo aos meus filhos que é, nós vamos ao café e a mesa tem que ficar limpa como estava quando nós saímos. Sim. Pá, deixar o local ou na mesma ou melhor, não é? E não Sim. deixarmos um rastro negativo. Eu quero muito deixar algo positivo. Uma das coisas que eu mais quero alcançar é deixar um legado aos meus filhos. E o legado é nada mais, nada menos do que construir boas memórias. E acho que é muito isso, que nós possamos todos construir boas memórias uns aos outros. Empatia, eu acrescentava empatia e compaixão para com os vossos filhos, para com os outros e para convosco, sobretudo. Principalmente para esses momentos em que vão tomar mais decisões, porque as vão tomar, e que foi a melhor que tomaram nessa altura, aceitar que isso faz parte do jogo e seguir caminho. E adotem os vossos filhos. Adotem os vossos filhos? Adotem os vossos filhos. Aceitem quem eles são. Ok. Estava a ver, já é minha, como é que eu vou adotar? Não, mas isto é uma frase, agora lembrei-me disto, mas se nós adotarmos os nossos filhos, acho que a parentalidade é muito mais leve. Se não criarmos uma expectativa, e eu gostava que ele fosse assim, ou que ela fosse assado. Adotem. As pessoas quando adotam filhos que não são biológicos, vão aceitar quem eles são, ficam super felizes, querem conhecer aquela pessoa. E acho que é um exercício interessante. Sim. Que eu mesmo, se calhar voltando atrás, poderia ter feito mais cedo, que é, ok, tu és assim, deixa-me cá conhecer-te. Não tens que ser igual a mim, não é? Não tens que gostar das mesmas coisas que eu. Vou adotar-te. Olha, Fábio, acho que não podíamos terminar de melhor maneira. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Liderar é um ato de amor, o livro do Fábio. Tem a página Timeless Dead no Instagram. Tens Facebook também? Não. Tenho tudo. É Pronto. tudo Timeless Dead. Pronto, basta procurarem. E muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, YouTube, venham aos comentários porque eu participo e venho aqui falar convosco nos comentários.
Segundas-feiras têm os pequenos episódios, quartas os episódios com os convidados e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.